Boa noite. Boa noite mais uma vez, irmãos. Antes de efetivamente... Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Nós estamos caminhando nessa primeira carta de Paulo a Timóteo, estamos entendendo como uma carta missionária, uma correspondência numa ocasião histórica em que o apóstolo Paulo orienta o seu pupilo Timóteo em como proceder na casa de Deus. Estamos entendendo princípios bíblicos à luz desse panorama histórico e aí sim aplicando no nosso contexto, entendendo que é o Senhor falando, é o Senhor moldando a nossa igreja, Igreja Batista Maranata. Estamos vendo a importância da doutrina da igreja. A igreja é importante, estudarmos a igreja é importante. Jesus Cristo morreu por ela. Ele fundou a igreja, ele se identifica com a igreja. Ele chama a igreja de sua noiva. Ele chama a igreja de seu corpo. Comunhão com Cristo, então, implica em ter comunhão com o corpo de Cristo. Nós temos frequentemente pensado, então, os desafios práticos nessa situação pandêmica, de como mantemos comunhão uns com os outros, em meio a regras de distanciamento social, restrições que estamos submetidos aos nossos encontros, mas Deus tem sido gracioso. Deus tem nos ensinado, Deus tem nos carregado nesse tempo, nos dando soluções criativas, enquanto cada um de nós segue numa jornada pessoal, aprendendo mais de Jesus Cristo e focado na comunhão com o corpo de Cristo. Temos visto a importância da missão da igreja. Meus irmãos, a missão da igreja está intimamente ligada com o propósito da nossa existência e então regula como nós nos organizamos. Também a vida da comunidade dos discípulos. Importante pensarmos como nós vamos nos organizar, como nós nos relacionamos e tudo isso voltado e centralizado também na nossa missão como igreja. Bom, até então nós vimos e abrimos a série com 1 Timóteo capítulo 3. Se você tem prestado atenção no caminhar das passagens, seria teoricamente, na sequência, os versículos 14 a 16. Porém, os versículos 14 a 16 do capítulo 3 foram o tema da nossa primeira mensagem, foram o texto da nossa primeira mensagem. E a razão disso é que justamente é nessa passagem que o apóstolo Paulo deixa explícito o propósito da sua carta. Ele escreveu para que Timóteo soubesse como proceder na casa de Deus, na família de Deus, a saber, igreja, Igreja Batista Maranata. Então nós apontamos o propósito e temos estudado a carta sistematicamente à luz do propósito escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16. Então nós vimos como o apóstolo Paulo lança os principais temas que ele está descrevendo ao longo da epístola no capítulo 1. No capítulo 2, ele lança a importância da oração. Aliás, meus irmãos, o aviso sobre a oração não é desconexo da vida da igreja. É a vontade de Deus que cresçamos em oração. Não apenas individualmente, mas corporativamente. Então, mais uma vez, eu encorajo você a considerar a participação nas reuniões e oportunidades de oração. Depois nós vimos no capítulo 2, na segunda parte do capítulo 2, os diferentes papéis na igreja, em específico com relação aos gêneros, masculino e feminino, homem e mulher. A diferença dos papéis e suas funções importa, e importa muito. Importa porque Deus se deu ao trabalho de conduzir Paulo para deixar escrito para nós, e importa porque isso está atrelado à mensagem que nós estamos modelando conforme nós nos relacionamos. Aí nós vimos então as qualificações dos pastores, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 7, na descrição de caráter que deve ser o alvo para cada um dos crentes em Cristo Jesus. E assim como os diáconos e seu papel na igreja. É óbvio que cada um desses temas, eles tocam em questões práticas da nossa igreja, levantam perguntas. Muitas perguntas têm surgido. E o que tem me entusiasmado é o fato de que são irmãos processando as informações da palavra de Deus e se perguntando como isso vai se dar na prática no nosso contexto. Ao longo de toda a história, nós temos buscado viver os princípios da palavra de Deus e vai ser assim se Deus permitir e nos conceder a graça até Ele voltar, amém? E o que é fascinante é que é justamente isso que Paulo encoraja Timóteo. Mais do que onde nós estamos, meus irmãos, é o progresso aonde nós estamos apontando. É o norte ao qual nós estamos focados. E é justamente isso que mostra o poder do Evangelho em nós.
Então, paciência para cada um desses tópicos. Se porventura eles levantam em você perguntas, curiosidades de como eles vão ser colocados em prática, glória a Deus por isso, e nós vamos aprender juntos. Se porventura levantam perguntas e até um pouco de desconforto, porque você não vê isso tão em prática como você gostaria, paciência. Porque nós estamos aprendendo e crescendo, olhando fixos para o Senhor Jesus Cristo. Aliás, esse é um fundamento importante, é justamente o alerta onde Paulo nos leva em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5. Porque existem, meus irmãos, ameaças. Existem ameaças e sempre houveram ameaças para a igreja de Jesus. Desde o início, obviamente, quando o Senhor Jesus Cristo estava jogando as sementes daquilo que viria a ser a sua comunidade, o corpo de Cristo, a igreja, haviam ameaças. Ameaças que já foram apontadas lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa serpente que quer abocanhar o calcanhar do Filho do Homem. É esse plano satânico de destruir o plano divino. Eu e você sabemos, nós lemos o livro e sabemos o fim da história. Jesus vence. Mas até lá o diabo vai fazer uma grande confusão. Ele quer fazer confusão. Eu não sei se você fica um pouco desconfortável quando nós estamos falando sobre o diabo, Satanás. Talvez o nosso pano de fundo meio batistão começa a quase não acreditar mais que ele existe. Mas, meus irmãos, o diabo existe. O diabo existe e ele é atuante. Ele é atuante e quer ver cada um de nós no chão. Tão certo quanto isso é que a palavra de Deus nos exorta sobre as suas investidas. E ela nos exorta justamente para nos prepararmos, nos precavermos e defendemos a verdade da palavra de Deus. Essas ameaças para a igreja do Senhor Jesus Cristo, elas sempre foram presentes e elas foram de caráter externo. Se você lembra da série que recentemente nós passamos em 1 Pedro, nós vimos justamente essas ameaças externas à igreja. A principal delas, a perseguição. Talvez não seja aí o nosso contexto imediato, mas é o contexto de muitos dos nossos irmãos espalhados neste mundo. E muitos dos nossos irmãos espalhados ao longo da história. São a perseguição contra a igreja. Desde o tempo de Jesus, de forma expressa, explícita em Atos capítulo 8, ao longo do livro de Atos e sempre na história da igreja. Existem também as ameaças internas. Essas ameaças têm se mostrado extremamente destrutivas. Basicamente, são as divisões no meio da igreja e o falso ensino. Ambos comprometem o testemunho do Evangelho, ambos. É claro para nós o falso ensino e o que ele produz quando proclamamos um Jesus distante da palavra de Deus. Mas divisões também atrapalham o testemunho e a proclamação do Evangelho. Para cada uma delas, para cada uma dessas ameaças, existe uma postura adequada ensinada nas Escrituras. Se nós sofremos de ameaças externas, nós temos tantas passagens, nós temos tantos livros bíblicos deixados para nós para produzir perseverança. Ouvimos e contarmos a história de que Jesus Cristo volta, Maranata, o Senhor Jesus vem. Ajuda aqueles que sofrem debaixo de intensas perseguições. Ele vai voltar. E ele volta vitorioso. Isso faz então de nós querer e crescer em perseverança. E a palavra de Deus também deixa o antídoto contra as ameaças internas. A verdade. A verdade da palavra de Deus. Divisões são tratadas com a verdade. Nós já fizemos esse ponto de que grande parte das divisões surgem por assuntos periféricos. Então a palavra de Deus é pregada e nos coloca todos focados num mesmo Senhor e Salvador. No chamado de preservar a unidade do Evangelho. Já fizemos esse ponto em outros contextos, mas lembre-se, nós não criamos essa unidade. Essa unidade já foi criada pelo Evangelho. Unindo gentios e judeus, rompendo essa barreira de inimizade, criou um novo homem, a igreja, e nós preservamos a unidade, focados na verdade. E obviamente o falso ensino é combatido com a verdade.
E assim então que nós olhamos para 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5, e nos perguntamos como que essa passagem nos ajuda a combater ameaças que são reais. Ameaças energizadas, capacitadas por demônios, pelo diabo, e que quer comprometer o cumprimento da missão da nossa igreja. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5, está intimamente ligado com 1 Timóteo 3, 14 a 16, especialmente o versículo 16, onde o apóstolo Paulo coloca o mistério da piedade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Aliás, a passagem de 1 Timóteo capítulo 4 é justamente a extensão daquilo que já foi abordado nos capítulos 2 e 3, a prática da igreja, a vida da igreja, querendo viver justamente esse mistério da piedade. O texto levanta então um risco real, uma ameaça perigosa e um antídoto eficaz. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos informados agora pela Tua palavra de que existe um risco real, de que alguns abandonarão a fé. Isso não nos surpreende quando olhamos para o passado e lembramos de nomes daqueles que andaram conosco e já não estão, mas nos enche de temor quando pensamos que nossa história ainda não acabou. Proteja, Deus, nosso coração com a Tua palavra. Livra-nos do erro. Faz crescer em nós um desejo de conhecer o Senhor Jesus Cristo, de receber com ações de graça tudo que o Senhor criou, na esperança, ó Deus, de que aguardamos a redenção final de tudo. Abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, o falso ensino é uma ameaça disfarçada na boca de gente de dentro da igreja, que precisa ser combatido com a verdade sobre o Senhor Jesus. Deixa eu colocar algumas observações para você, porque a frase ela é um pouco assustadora, mas ela é importante, eu acredito que ela resume em grande parte aquilo que é a mensagem central de 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5. A passagem traz para nós a realidade de que existe sim o falso ensino que irá levar muitos a apostatar da fé, a abandonar a fé. Esse não é um tema que está sendo inaugurado aqui em 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo já falou sobre isso, em particular no capítulo 1, versículos 19 e 20, por exemplo. Inclusive quando ele cita nomes, Himeneu, Alexandre. Em 2 Timóteo ele adiciona mais um, Fileto. Agora, esse falso ensino, ele é essa ameaça disfarçada, e o que nos assusta é que não vem de fora. Meus irmãos, o falso ensino do canal de televisão, da revista secular, que quer minar as bases da nossa fé, a racionalidade da nossa fé, são preocupantes, mas numa escala menor. O que é realmente assustador é o fato de que falsos mestres surgem do nosso meio. De que por um tempo, ombro a ombro, servem ao nosso lado, clamam a mesma causa, abraçam na mesma comunhão. Mas por obedecerem o ensino satânico, por serem enganados,
ameaçam a fé, ameaçam a proclamação da verdade. E esse falso ensino, note, ele precisa ser combatido. Não é essa gente que precisa ser combatida, é o falso ensino que precisa ser combatido. E o apóstolo Paulo, ele coloca com mais clareza essa postura de mansidão, com firmeza doutrinária em 2 Timóteo capítulo 2. Precisa ser combatido com a verdade sobre o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é sutil tirarmos os olhos do nosso Senhor. Nós temos a enorme capacidade de seguirmos vaidade, seguirmos falsos desejos e tirarmos os olhos de Jesus Cristo. É tirar o olho de Jesus e seguir todo e qualquer modismo teológico, coceira dos nossos ouvidos, e deixamos não só de cumprir a missão, como de ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Há um risco real, e o risco real é da apostasia. A apostasia é um risco real. No versículo 1 do capítulo 4, o texto é bem claro ao afirmar que, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Eu não sei com relação a você, mas eu sou bem avesso a risco. Eu vejo isso desde trivialidades, jogo de tabuleiro, até coisas um pouco mais complexas, que você vai fazer com seus recursos financeiros. Às vezes o banco manda esses para preencher, qual o seu perfil de investimento. Pessoal, olha, não tenho muito o que investir, mas se eu tivesse que investir em alguma coisa, seria em algo bem seguro. Sabe, colchão? Então, é lá que eu vou pôr. Alguns não são tão avessos a risco assim, trivialidades, mas o ponto é, quando nós estamos falando da nossa saúde, quando nós estamos falando do destino eterno, riscos devem sim ser um grande sinal de alerta. Agora, esse risco não é um risco que implica a possibilidade de correr em algo ou não, de incorrer em algo ou não. Mas é algo certo. O texto diz, alguns apostatarão da fé. Então o risco aqui é que nós não sabemos quem vai ficar no meio do caminho. Porque o Espírito afirma uma realidade. Alguns apostatarão. O texto carrega uma força assustadora. Expressamente. De alguma forma aqui o apóstolo traz uma revelação sóbria sobre o estado de alguns, com a autoridade do próprio Espírito. Uma realidade que não deve nos surpreender, que o próprio apóstolo já descreveu. Em Atos capítulo 20, versículo 30, se despedindo da liderança justamente da igreja de Éfeso, ele diz assim, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Timóteo, a liderança de Éfeso, já era familiarizada com a realidade de que surgiriam pessoas no meio da igreja falando coisas pervertidas com o único objetivo de perverter a fé de alguns. É forte, meus irmãos, mas a realidade é que alguns apostatarão. O risco da apostasia é real. E o que é essa apostasia? O que é esse apostatarão? Desviarão dos caminhos em que foram instruídos. Não é que eles eram ignorantes contra a verdade, eles foram instruídos na verdade. Mas por alguma razão eles se desviaram do caminho. Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. É o contrário de Provérbios 2:8, quando Salomão, instruindo seu filho sobre o temor do Senhor, a atitude correta daqueles que irão crescer no temor do Senhor, diz, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. É o Senhor, é uma atividade divina que guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então deixa eu trazer para você um pouco de tranquilidade sóbria na graça de Deus, ok? O texto ele é forte. O texto traz uma exortação sóbria, que todos nós devemos ouvi-la com temor, mas na profunda convicção de que quem nos preserva é o Senhor.
Ninguém os arrebata da minha mão, diz Jesus. E isso, de alguma forma, nos consola e não exclui a postura de atenção, de olharmos as Escrituras, de prestarmos atenção ao ensino da verdade, de lutarmos contra as paixões da nossa carne e descansando de que ninguém nos tira da mão do Senhor. Nem a nossa insensatez. Olha que beleza. Eu encontro um profundo consolo nisso. Nem a minha insensatez é capaz de me tirar das mãos do Senhor. Agora, quando que isso vai acontecer? Porque o texto diz também, nos últimos tempos. Esses últimos tempos é exatamente a mesma expressão de 2 Timóteo 3, de 1 a 9. A preocupação do apóstolo Paulo não é numa cronologia precisa, de um minuto após um minuto, um dia após um dia. Ele usa um termo para tempo mais genérico, com ênfase na qualidade dos dias. Esses últimos tempos é uma referência, então, ao momento que começa na ascensão de Jesus, quando depois de ressuscitar dos mortos, passar um tempo com os discípulos, 40 dias, ele é assunto aos céus, para que o Espírito Santo venha. Então, daquela época até a volta de Jesus são esses últimos dias. E ela vai ser marcada por uma qualidade de homens bem complicada, à luz de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 9. Alguns apostatarão, nós já fizemos esse ponto, mas quem? Alguns de nós. E mais uma vez, meus irmãos, nós não devemos ficar surpresos quando pessoas deixam de conviver ou de abraçar a verdade. Nós devemos sempre ficar tristes, mas não surpresos. Eu sei que cada um reage de um jeito, a maneira como eu processo essas coisas, a cada disciplina ou a cada notícia ruim de que alguém que conviveu conosco hoje não está mais andando com o Senhor. E eu entendo que até certo ponto eu acho que todos nós passamos por uma confrontação honesta de, será que eu podia ter feito mais? Será que eu podia ter me aproximado mais? Isso é bom para o nosso aprendizado, para crescermos em fidelidade, mas não para nos revolvermos em culpa, porque é real, meus irmãos, alguns vão deixar o caminho. A prática desse afastamento, descrita em 2 Timóteo 2, 16 a 18, também em 1 João 2, 19, começa a indicar para nós de que não se trata de um problema meramente cognitivo, de que abraçar a verdade não é simplesmente informar a pessoa de fatos, porque o que estão atraindo elas para sair do nosso meio não são meramente verdades concorrentes, mas suas paixões. 2 Timóteo 2, 16 a 18, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Então note que esse falso ensino não se contenta apenas com o seu, com aquele que abraçou a mentira. Não satisfeito em apenas abraçar a mentira, o que ele quer fazer? Ele vai ser um missionário. Ele vai ser um missionário da mentira. Ele quer perverter a fé de alguns. Bom, a realidade é que essa apostasia acontece então por causa da mentira. O risco é real e ela acontece por causa da mentira. A mentira então será crida por alguns por obedecerem, isto é, seguindo e prestando atenção na mentira. Meus irmãos, o engano não é meramente uma questão cognitiva. Ela vai mexer com aquilo que alguns chamaram ao longo da história de afeições. O que eu penso, desejo e sinto. Começa, sim, pela transmissão de uma mentira, bem disfarçada de verdade, às vezes com nuances de verdade, para ela se tornar crível. E depois ela começa a seduzir os nossos desejos. E quando ela toma posse das nossas emoções, nossos sentimentos,
É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Note como o próprio apóstolo Paulo descreve essa relação entre falso ensino, entre doutrina errada, com paixões. Com paixões. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Essa descrição do homem dos últimos dias. Eles não querem mais ouvir a verdade. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O engano, ele tem um aspecto irracional, porque ele mistura, sim, mentiras cognitivas, referentes ao que você pensa, e elas misturam com as nossas paixões. E é a interação delas que nos leva às ações, de inclusive deixar de estar aqui, deixar de seguir Jesus. Isso não é apenas da cabeça do apóstolo Paulo. Pedro, movido pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo diz, 2 Pedro 3,3, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E o texto é enfático, não se trata apenas de um conjunto de informações, num conjunto de verdades, mas relaciona-se com as paixões, com os nossos desejos, sejam eles quais forem. Aqui eu espero que você não esteja simplesmente resumindo a sexo, drogas e rock and roll. Inclui isso também, essas paixões da carne. Mas inclui a soberba da vida, a concupiscência dos olhos. E aí, munido de alguém que sempre está pronto para dizer o que eu quero, eu me desvio e tiro os olhos de Cristo. Essa é a mentira. A apostasia acontece por causa da mentira. E a mentira tem uma origem. Qual é a origem da mentira? Discutindo e interagindo justamente com aqueles que talvez personificavam os falsos mestres de sua época, Jesus disse o seguinte, registrado para nós em João 8,44. Vós sois do diabo, Jesus falando para os fariseus, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Mais uma vez aí, a mentira andando junto com desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não podemos ignorar o fato de que Satanás quer a igreja destruída, e uma das maneiras que ele faz, e talvez tenha sido a maneira mais eficaz ao longo da história, é começar a jogar pequenos focos de mentira no nosso meio. E aqueles que são justamente enganados pela hipocrisia e a consciência cauterizada, ouvem então essas mentiras energizadas pelo demo, pelo diabo, e dividem igrejas. E comprometem a proclamação do evangelho. E todos nós que lutamos com vaidades de diversos tipos, enganos de diversos tipos, começamos a dar ouvido a essas coisas. Esses alguns que apostatarão, seremos nós. Mas pela graça de Deus, há a palavra, a Bíblia, que nos alerta dessas coisas. Esse é o padrão até hoje, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Essa é a origem da mentira, no Deus deste século, o pai da mentira, a saber, o diabo. E a fonte da mentira são justamente esses espíritos enganadores. Eles obedecem esses espíritos enganadores. Eles seguem, eles começam a prestar atenção para o discurso errado, não mais pautado na verdade. Eles começam a ouvir o pai da mentira, o diabo. E a fonte são esses espíritos enganadores e ensino de demônios. Eu não sei se isso te assusta um pouco, mas no nosso contexto vai ser muito difícil o ensino enganador vier vestido de Fred Krueger, okay? Annabelle,
Eu não estou dizendo que essas coisas não estão por aí, não precisa me contar causas de exorcismo, coisas que você já viu. Mas Satanás ele é astuto. Ele vem vestido desses anjos de luz, né? Do paz e amor. E uma porção de outras coisas que começam a cativar nossos corações. São esses espíritos enganadores. Então, meus irmãos, é um erro achar que o falso ensino tem apenas uma natureza humana. A tratarmos isso como um mero desvio intelectual. Tem coisas sobrenaturais, espirituais acontecendo. E o canal de divulgação do pai da mentira, através desses espíritos enganadores, são os falsos mestres. Esses falsos mestres que são descritos como hipócritas, que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Hipocrisia é a atividade ou é a tentativa de criar uma impressão pública que é diferente das motivações e propósitos reais. Isso que é hipocrisia. Hipocrisia não é você querer viver uma vida santa. Hipocrisia não é você frequentar uma igreja. Hipocrisia não é você reconhecer que é pecador. Hipocrisia não é você simplesmente confessar o seu pecado e buscar arrependimento e querer crescer. Essa é a visão estereotipada do mundo acerca daqueles que supostamente têm uma religião, que no nosso contexto nós entendemos como uma fé verdadeira, buscando santificação. O que é hipocrisia? É quando eu tenho no meu coração intenções e propósitos diferentes da imagem que eu quero produzir nos irmãos, na comunidade e assim por diante. É uma grande insensatez. Você concorda comigo? Porque importa mais o que Deus pensa e Deus sabe o que tem no meu coração. Mas nós somos enganados, nós somos vaidosos ao ponto de, inclusive, queremos manter uma aparência diferente da realidade que você sabe e não consegue esconder de Deus. Mas um padrão já conhecido desde Gênesis 3:7, desde Gênesis 3:6. Quando abre-se os olhos de Adão e Eva, eles veem que estão nus. E o que eles fazem? Se vestem lá com uma roupinha de folhas de figueiras. Chega na viração do dia, o Senhor vem, eles querem se esconder de Deus. Esse é um padrão que segue até hoje. Nós queremos nos esconder atrás dessas máscaras hipócritas. Esses falsos mestres, então, eles são recheados de hipocrisia. Eles têm a consciência cauterizada e são incapazes de discernir o certo e o errado. Olha só que interessante do que um camarada chamado João Calvino disse sobre esses caras. Homens que não são honestos, porque sabem que ao chegar perto da luz divina, terão que negar a si mesmos e mudarem tanto a mente como a vontade. Por isso a hipocrisia. Por isso a consciência que é cauterizada num processo de ignorar a voz do Espírito, de ignorar tudo que já me foi informado, porque eu sei que se eu me aproximar do Senhor, eu vou ter que mudar de vida. Meus irmãos, é essa hipocrisia, é essa consciência cauterizada que mantém muitos longe da graça de Deus. Porque eles acham que eles precisam mudar antes para se tornarem dignos do Senhor, antes de vir para o Senhor. Esse não é o Evangelho. O Evangelho não é eu preciso me reformar, eu preciso me transformar para ser digno do Senhor. Esse não é o Evangelho. Se assim você vive a vida cristã, não é à toa que você está cansado, desanimado na luta contra o pecado. Você está querendo construir o seu caminho de favor em direção ao Senhor. O Evangelho também não é vem para o Senhor como você está e viva como você quiser. Também não é o Evangelho. Nós vimos a importância do caráter cristão, em que uma vez que Jesus Cristo me lavou, me salvou, Ele vai me transformar. Então sim, nós vamos como estamos para o Senhor, para nunca mais vivermos como somos e estamos, mas como Ele quer. Mas os falsos mestres sabem que ao se aproximar do Senhor, aqueles que estão no caminho da apostasia sabem que ao reconhecer o Senhor, eles vão ter que mudar de vida.
Eles vão ter que abandonar suas paixões, eles vão ter que abandonar aquilo que eles mais amam. E aí sabe o que é mais fácil? Não é mudar a paixão e o coração, é mudar o discurso que eu estou ouvindo. Aí essa mentalidade de consumidor, de você não vai dizer o que eu quero ouvir, eu vou procurar alguém que me diz, me engana que eu gosto. Mas isso não serve a ninguém. Isso não serve a ninguém. Esses falsos mestres hipócritas com a consciência cauterizada, então, têm no conteúdo da sua mentira uma distorção da bondade e da palavra de Deus. Eles proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos. Negar o casamento, negar as comidas, é aquilo que é conhecido por alguns de ascetismo. Isso era uma vertente de falso ensino comum na igreja primitiva e que tem os seus desdobramentos até hoje. O falso ensino era, neste caso, resumido a práticas que restringiam o prazer como meio de alcançar favor diante de Deus. Um outro lado do falso ensino era justamente o contrário, o hedonismo, a busca incessante por prazer. Olha só que interessante os elementos que Jesus coloca ao dizer a qualidade dos homens dos últimos dias, em Lucas 17, 26 e 27. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Interessante, são os mesmos elementos. No caso aqui dos homens dos últimos dias, como foram nos dias de Noé, as pessoas casavam-se, comiam e bebiam e não se atentaram à volta do Senhor. No caso do ascetismo, eles proíbem casamento e proíbem comidas. Então o problema não pode nem ser casamento nem comida. Aliás, é justamente o ponto onde Paulo nos leva. Na compreensão dessas coisas que se tornaram distrações, na pregação de uma confiança no próprio homem que vai construir o seu caminho, supostamente, a Deus, independente da graça de Deus. Então o problema não é a comida, o problema não é o casamento em si. Esse ascetismo que vê o mundo físico como algo ruim, rejeitando a bondade de Deus, que justamente diz em Gênesis 1:31, e viu Deus que tudo que Ele criou era muito bom. Foi distorcido pelo pecado, é fato, em Gênesis 3. Mas é criação de Deus. Mas, meus irmãos, o padrão é o mesmo de Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 5. Note, a estratégia satânica é o padrão de lançar dúvidas sobre o plano de Deus, de negar o plano de Deus e lançar um substituto para o plano de Deus. Via de regra é assim, tem sido assim constantemente ao longo da história. Lançar dúvidas sobre o plano de Deus, sobre a bondade de Deus. Lançar um substituto, negar o plano de Deus e lançar um substituto. Note como eles estão presentes em Gênesis 3, de 1 a 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O que a serpente, e aí nós sabemos da sua associação aqui com Satanás, de Apocalipse 12, está fazendo? Lançando dúvida. Sério mesmo que esse negócio de monogamia, Deus quer ver você feliz? Sério mesmo que esse negócio de uma vida que tenta fazer morrer as paixões da sua carne, não é assim que diz lá Colossenses 3:5? Vai ser uma boa? Você não está desperdiçando a sua vida não, jovem? Não era hora de você curtir? Lança uma dúvida. Ui, não é que a serpente tem um ponto? Porque eu não vou ser jovem para sempre. Aliás, Salmo 90:12 não fala para a gente contar bem os nossos dias? Alguma coisa. E lança-se dúvidas. Começa a se lançar dúvidas. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis.
Lançou dúvida, o que ele faz agora? Ele nega a palavra de Deus. Ele nega a palavra de Deus. Olha, esse negócio de monogamia aí, isso é uma coisa lá do contexto de Paulo, né? Por favor. Pô, um cara esclarecido, século 21, você sabe disso, né? Nega. Lançou a dúvida, agora nega. E aí vem a substituição, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Então não era só uma proibição, ele substitui agora, você vai ser o cara, vai ser como Deus. E o que é curioso é que a serpente aqui, ela enfatizou o poder de Deus, mas não a bondade de Deus. No fundo, meus irmãos, no pecado, nós duvidamos da bondade de Deus. É sério que eu tenho que me abster de todas essas coisas boas aí? Não, Deus está errado. O pecado é a busca de um substituto daquilo que Deus falou, que nós só vamos encontrar nele e no seu bom plano. Você já parou para pensar que as ordens dadas por Deus são boas? São boas? Gênesis 3, então, virou o padrão da estratégia satânica. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 2 a 4. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Presta atenção. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Isso é parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Bom, o conteúdo da mentira, então, é a distorção da bondade da palavra de Deus. Meus irmãos, isso vai cativar nossas afeições. É isso que leva muitos a apostatarem da fé. Então a apostasia acontece por causa da mentira e é por isso que a verdade é o antídoto contra a mentira. Nossas armas são espirituais, pois a guerra é espiritual, e é justamente isso no versículo 3, na segunda parte do versículo 3. Aliás, quando ele diz que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Conhecem plenamente a verdade. E qual é o conteúdo específico que o apóstolo Paulo lida nesse contexto? De que maneira que ele confronta a falsidade daqueles que achavam que era proibição de casamento, de comidas? Duas doutrinas em específico, a doutrina da criação, que Deus criou, e da encarnação. Voltando ao versículo 16 do capítulo 3. Grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, etc, etc. Aquele que foi manifestado na carne. Justamente o que está por trás desses que seguiam esse rigor ascético, essa prática de abstinência de comidas e casamento, pregavam justamente o quê? A carne é ruim. E aí vem a verdade e diz o quê? Olha, Deus criou essas coisas que você chama de ruim, e Deus se fez carne, que você chama de ruim. O apóstolo Paulo chama então doutrinas da palavra de Deus para combater esse erro. E justamente entender aquilo que já ecoou em Gênesis 1:31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde de manhã, o sexto dia. Gênesis 9:3, tudo que se move e vive, ser-vos-á por alimento, para que vos deva verde, tudo vos dou agora. E começa a deixar um pouco mais claro de que aquilo que contamina o homem não vem de fora, mas vem de dentro. Tito 1,15, todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então nós aceitamos a criação
e reconhecendo que o que contamina você não é o que vem de fora, mas o que sai de dentro do coração. Aliás, isso não deveria nos surpreender. Eu não sei quanto que você já parou para pensar, por exemplo, no grande contour-out-del da história chamado dilúvio. Não é? Sabe aquele comando contour-out-del que você reseta tudo? Ou puxar da tomada e ligar de novo. Aquela impiedade subindo pelas tampas. Gênesis capítulo 6, e Deus, olha, vou dar um basta. Então ele separa Noé, sua família, Noé constrói a arca, enche de animais, lembra da história? E Deus manda juízo. Não fica mais ninguém vivo a não ser Noé. Bom, a conclusão é o quê? Bom, agora, pensa, não tem televisão, não tem documentários, não tem jogos violentos. Eles vão sair ali, vai ser uma geração de homens de Deus. Hashtag, só que não. Porque o problema estava dentro da arca. Tinha problema fora, lógico, e Deus lidou com isso com juízo, mas o problema foi para dentro da arca também. E estava onde? Nele. Noé e sua família. A postura, meus irmãos, daqueles que conhecem a verdade é de ações de graça. Nós recebemos aquilo que Deus criou com ações de graça, porque ações de graça, a gente tem batido nessa tecla já há muito tempo, ao longo da história da nossa igreja, com o mês da gratidão, porque ações de graça não é a gente ser bem educado com Deus, não é a gente dizer obrigado, ser cortês com Deus. Ações de graça glorificam a Deus porque reconhecem a bondade de Deus. Está ligado ao caráter de Deus. E não à satisfação dos nossos desejos. Por mais que isso tenha parte no processo, antes de tudo é um reconhecimento do caráter de Deus. A postura é de ações de graça. Olha o que o apóstolo Paulo descreve. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Porque Deus criou os alimentos para serem recebidos com ações de graças. Aí vem o pecado, obviamente, distorce. Cada aspecto daquilo que nós somos chamados hoje para desfrutar da bondade de Deus é distorcido pelo pecado. Né? Então, nós recebemos alimentos com ações de graça. O que diz a gula? Nada do que lançar a mim, do que vier a mim, lançarei fora, não é? E aí nós não comemos com o coração cheio de graça, nós comemos por prazer. Olha como o pecado distorce isso. Essa é a nossa luta do dia a dia. Casamento é a mesma coisa. Para ser recebido com ações de graça. Casamento é bom. Amém? Casamento é bom. Deus criou o casamento. Mas nós avaliamos não com ações de graça. Nós avaliamos com nossa experiência, com os fracassos, nós avaliamos com as restrições, nós avaliamos com padrões de pecado. E aí a coisa fica confusa. Mas é para serem recebidos com ações de graças. Essa é a postura. Porque está ligado ao reconhecimento de quem vem essas coisas. E a razão? Fé. A razão é a fé. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pela palavra de Deus e pela razão é santificado. A palavra de Deus nas epístolas pastorais é uma expressão que comumente é relacionado com a verdade do Evangelho. Não é que receber comidas e o casamento é o Evangelho, mas nós entendemos essas coisas à luz do Evangelho. E pela oração. Santificado no sentido não místico, mas separados agora para o Senhor. Para o Senhor. Essa é a fé, meus irmãos, que nos move no entendimento das nossas circunstâncias, que reinterpretam as coisas ao nosso redor, que nos protegem de sermos movidos pelas nossas paixões, pelas nossas vaidades, que fatalmente vão nos levar a naufragar na fé, abandonar a boa consciência, nós vamos naufragar na fé. Romanos capítulo 14, versículos 5 a 8. Eu achei uma passagem curiosa, porque conforme eu ia estudando o texto, vários paralelos, e obviamente essa questão da comida, ela é amplamente falada, principalmente pelo apóstolo Paulo.
Romanos capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 8. Parece que era um assunto constante, a dieta dos irmãos. Mas olha só que interessante que ele diz em Romanos 14, versículos 5 a 8. Faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morremos, somos do Senhor. Então o povo se perdeu nas suas preferências. O povo se perdeu no que eles entendiam sobre os alimentos permitidos ou não. O povo se perdeu na sua teologia de casamento, distorcidos da verdade, desconexos do doador de todas as coisas. O povo se perde nas preferências e continua sendo assim uma ameaça para nós o tempo todo. Não é errado você ter as suas preferências. Aliás, o texto começa, faz diferença entre o dia e dia, etc. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Tenha a sua, mas não avalie o outro com a sua. E era justamente esses camaradas do rigor ascético que estavam fazendo. O que eles faziam? Não pode comer a comida tal, não pode se casar. E eles avaliavam e impunham sobre o povo um jugo que o Senhor não pôs. E alguns começaram a dar ouvidos a essas coisas. E essas coisas se tornaram discussão, se tornaram o centro da comunidade e divide igrejas. Talvez você não esteja aí com dúvida se pode ou não comer costelinha de porco, presunto ou não. Mas suas dúvidas são outras. 2 anos atrás nós passamos juntos como igreja, como nação, pelas eleições. Talvez tenha sido as eleições mais complicadas, inclusive para o povo da igreja, para entender preferências, convicções, o que levou você a votar em quem. Adivinha só daqui 2 anos o que vai acontecer? Novas eleições. Tem o seu candidato. Pense bem. Avalie a luz do Evangelho. Vote, escute, e não julgue seu irmão. E assim por diante, em todo e qualquer dilema numa sociedade que cresce polarizada, mais do que nunca, meus irmãos, nós precisamos da simplicidade de Cristo Jesus. Não é viver isolados num mundo de faz de conta, não pensar sobre essas coisas, não conversar sobre elas. É difícil, muito difícil conversar sobre elas. Mas não é o que nos une. Nós vamos pensar sobre elas, mas não é o que nos une. E desde o 1º século, meus irmãos, essas coisas desviavam os olhos do povo de Deus, tirando os olhos do povo de Deus da singeleza, simplicidade de Cristo Jesus. E aí nós vemos quão tolos nós somos. Sabe por quê? Porque Deus, na sua graça, concedeu para nós um tesouro de sabedoria. Sabedoria, meus irmãos, infinita. A mente de Cristo. Colossenses 2, 3 e 4 descreve Jesus Cristo como esse poço de sabedoria. Aí isso é escancarado para nós, nós olhamos, não, eu quero brigar com meu irmão sobre, sei lá, cloroquina e assim vai. Não é? De novo, tenha a sua opinião. Tome o que você acha que você tem que tomar. Converse com seu irmão sobre isso. Mas não divida a igreja por causa disso. E aí nós precisamos prestar atenção de que tem algo que nos move, tem algo que nos leva a conhecer cada vez mais profundamente. Olha que mesquinharia. Tem aqui tesouros de sabedoria, mas o que a gente quer? Nós queremos discutir um monte de coisa periférica. Baseado na opinião de outras pessoas, que leram de outras pessoas, que talvez eram testemunhas de alguns fatos, e que interpretaram esses fatos à luz do que elas creem. Olha o perigo. Mas o que nós queremos? Nós queremos Cristo Jesus. Há uma comunidade que cresce então, conhecendo mais dos tesouros, da sabedoria de Cristo Jesus, essa mente
A mente de Cristo, desse Jesus que cresceu em graça e sabedoria, que se fez sabedoria em nosso lugar, de acordo com 1 Coríntios capítulo 1, cuja mente é descrita na palavra de Deus. São os tesouros infindáveis. É isso, meus irmãos. O falso ensino, então, é uma ameaça disfarçada na boca de gente de dentro da igreja que precisa ser combatido com a verdade sobre Jesus. É um risco real, tem uma ameaça perigosa, o antídoto ele é eficaz. Eu mencionei para você alguns exemplos aqui, é óbvio, são exemplos que fazem parte do nosso dia a dia, que você deve ter a sua opinião, de que você deve refletir sobre o mundo ao redor. Nós vivemos numa cultura que, inclusive, é o pano de fundo onde nós pregamos o Evangelho, sem sombra de dúvidas. Tem a sua opinião, converse sobre opiniões diferentes, mas quando isso começa a nos dividir, nós precisamos prestar atenção, senão estamos distraídos demais com aquilo que é temporário. As implicações disso, meus irmãos, para o nosso contexto é que existe um risco real de que alguns de nós não estejam mais no caminho. Não quero ser catastrófico, não me entenda mal de forma nenhuma. Mas é um risco real. A palavra de Deus coloca isso. Nós queremos estar seguros, estamos seguros de que ninguém nos tira da mão de Jesus, amém? E isso não anula nossa postura de alerta, de exortações mútuas, de crescermos na graça e na verdade. Somos todos cheios de vaidade, engano, alvos fáceis para o engano. São as coceiras do nosso ouvido. Me engana que eu gosto. Temos que reconhecer isso. Então nós precisamos da graça de Deus para ouvir a palavra com fé, pois o que nos contamina vem de dentro. E aí nós ouvimos a palavra de Deus com fé e isso vem para dentro e nos transforma. Oremos então por perseverança, enquanto crescemos no conhecimento de Jesus e sua criação. Deus é bom. Então não é suficiente apenas escutar a palavra de Deus, nós precisamos das mãos uns dos outros para não sairmos do caminho. Assim nós vamos caminhando como comunidade. Então, vida cristã, sim, é o seu compromisso individual com o Senhor Jesus, mas desfrutado num contexto de comunidade. Porque todos nós somos alvos do mesmo engano, suscetíveis a esse perigo, e precisamos do Senhor Jesus Cristo. Talvez essa mensagem encontrou alguns já dando passos rumo a não estar mais aqui. Entenda e escute isso como a boa voz do Supremo Pastor Jesus Cristo, expressando mais uma vez sua bondade em seu favor, nos chamando a nos arrepender dos absurdos que queremos crer, direcionados pelas nossas paixões. Deus é bom. E é bem possível que grande parte das suas vontades, dos seus sonhos, dos seus desejos estão sendo frustrados em circunstâncias tão difíceis. Mas tem uma coisa que não é frustrado. Naquilo que Deus declarou da cruz, disse, está consumado. De que aquilo que Ele começou em você, filho de Deus, Ele vai completar. Ele vai completar. Então, para alguns, uma chamada ao ânimo. Alguns é chamado ao arrependimento daquilo que vem tentando o seu coração, questionar você sobre será que vida é isso aqui mesmo? Eu só tenho uma, eu quero gastar bem. Bom, eu estou com você, todos nós queremos viver bem a vida, mas tem que ser pautada por valores eternos. Caso contrário, vai ser desperdiçada. Talvez essa mensagem encontre alguns que têm ouvido o Evangelho e são amigos do Evangelho, são simpatizantes da causa, mas ainda não se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Você tem dado ouvidos mais a enganos do que a verdade do Senhor Jesus Cristo. E a verdade é o seguinte: você é um pecador. E por causa do seu pecado, você está destinado à eternidade separada de Deus. Porque Deus é santo. Deus é um Deus justo. E Deus é irado contra o pecado porque isso vai contra a natureza dele. Mas ele também é gracioso. Ele também é misericordioso. E ele tomou então a iniciativa e enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Ele viveu uma vida que você não consegue viver, que eu não consigo viver.
Ele cumpriu toda a lei. Ele se mostrou sacrifício suficiente para os seus pecados, para os meus pecados. Ele morreu, ele ressuscitou no terceiro dia, ele está vivo, ele venceu a morte. E todos aqueles que colocam a sua fé, se arrependem dos seus pecados e colocam a sua fé em Jesus, são feitos filhos de Deus, estão nas mãos desse supremo pastor e nunca, ninguém, jamais tirará da sua mão. Talvez para alguns hoje é o dia de salvação e de reconhecer de que o medo que tem atribulado o seu coração vem por um estado eterno não definido. E hoje é o dia de salvação. Arrependa-se então dos seus pecados, confesse o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E ande num caminho agora que sim, vão ter obstáculos, vão ter dificuldades, vão ter lutas, vai ter um custo, mas o preço final já foi pago. E foi suficiente. Jesus é Salvador e Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos muito gratos ao Senhor, porque diante do perigo real de abandonarmos a fé, de ouvirmos o falso ensino, de caminharmos, ó Deus, seguindo os nossos desejos, por vezes disfarçado de forma hipócrita, como falsos mestres fazem, o Senhor nos encontra com verdade, desafiando aquilo que nós chamamos de bom, e mostrando a sua realidade. Muitas vezes o que nós chamamos de bom é pecado, é o prazer do pecado. E somos informados na Tua palavra que só o Senhor é bom. Então o Senhor é o padrão que nos ajuda a olhar nossas circunstâncias, redirecionar nossos desejos, nossas paixões, nossos valores, nossas prioridades, de focarmos nossos olhos em Jesus. Senhor, vivemos dias tão turbulentos, de opiniões tão fortes sobre tantas coisas que são periféricas, são parte da nossa vida, mas são periféricas. Ajuda-nos, ó Deus, a desenvolver a maturidade de interagir com os assuntos tão complexos da nossa sociedade, tão confusos, mas ainda assim mantendo os olhos fixos na simplicidade de Jesus Cristo, com corações sinceros, singelos diante do Senhor, quebrantados diante do Senhor, criando verdadeira unidade, Senhor, em nossas diferenças, em nossos hábitos pecaminosos diferentes que estão sendo trabalhados para o Senhor. Somos interdependentes nessa jornada, carecemos uns dos outros. Abrevia, ó Deus, o tempo e as dificuldades, os obstáculos que essa pandemia tem imposto à nossa igreja, não só à nossa igreja, mas tantos outros irmãos que congregam em outros lugares, nos dando a criatividade, ó Deus, para reuniões que cumpram a Tua palavra, para reuniões que efetivamente, ó Deus, ministram o coração dos Teus filhos, encorajando-os a viver de forma santa, porque o perigo da apostasia é real. Livra-nos, ó Deus, desse mal. É na certeza, ó Deus, de que ninguém nos arrebata das Suas mãos, que caminhamos com segurança e confiança. É na certeza de que o preço foi pago, que clamamos por aqueles que porventura ainda não são Teus filhos, a virem se arrepender dos seus pecados, a crer. Jesus é bom, Ele é Salvador. Eu te louvo, ó Deus, porque há esperança para aqueles que se sentem derrotados pelo pecado. De que em meio à tristeza, ó Deus, do pecado, existe uma alegria de saber que o túmulo está vazio e Jesus é suficiente. Que isso crie em cada um de nós o desejo de viver para o Senhor. Em nome de Jesus.